Bom, pessoal, para a gente iniciar esse bolso, então, o que que eu fiz? Eu trabalhei aqui da minha cava até onde eu estou, mais ou menos 18 centímetros, tá? Então, ó, tá vendo? Trabalhei aqui, olha, mais ou menos 18 centímetros, tá vendo? E aí eu paro o meu trabalho, porque eu preciso fazer as separações necessárias para a gente montar esse bolso. Bom, vamos lá. Que separação é essa? Aqui nesse marcador aqui é exatamente o meio aqui, olha, da minha manga, tá? É como se fosse a nossa costura lateral, né? Aqui mais ou menos estaria a minha costura lateral. Então aqui eu montei 8 pontos, tá? E eu peguei mais ou menos, tá, gente? O meio, mais ou menos, tá? Que é mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Aí eu vim aqui e coloquei o meu marcador. Então, aqui seria a costura lateral, certo? E toda essa parte aqui é a frente da minha peça. Aí aqui seria as costas e do outro lado a mesma coisa. Então, eu coloquei o marcador aqui, porque eu vou começar esse bolso fazendo um recuo de 6 centímetros mais ou menos, tá? Então, o meu bolso, a abertura dele vai ser aqui. E aí o bolso vai vir pra cá. O bolso não vai ser desse tamanho não, tá, gente? O forro dele vai vir, acho que mais ou menos até aqui, tá bom? Então, você vai fazer a mesma coisa. Quando você achar o que seria a sua costura lateral, você vai aqui com a fita métrica, mais ou menos, tá, gente? Não precisa ser exato, não. 6 centímetros, ok? Aí você coloca o marcador em 6 centímetros. Com isso, com o marcador, eu sei, olha, que é 2, 4, 6, 8, 9 pontos. A partir da minha costura começa o meu bolso, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, que ainda não fiz, tá? Você vai achar aqui o meio debaixo da manga, né? Vai subir aqui, vai colocar um marcador. Como esse lado aqui a gente já fez, você pode fazer assim também, olha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, tá? Então, tenho 29 pontos aqui. Eu posso vir aqui, contar os 29 e colocar um marcador, tá bom? Agora que eu já tenho a marcação, eu vou fazer o quê? Eu estou aqui em uma carreira, olha, pelo direito, tá? Eu vou trabalhar até chegar no marcador, tá bom? E aí a gente não vai trabalhar o resto dos pontos, a gente vai trabalhar o comprimento do meu bolso aqui. Eu vou fazer um bolso com 12 centímetros de altura, tá? Se eu trabalhei 18 centímetros da cava até o início do bolso e o meu bolso vai ter 12, então se eu somar eu já vou ter 30 centímetros de trabalho após a cava. Da cava até o ombro é 22 centímetros, tá? Então, eu vou ter aí 52 centímetros de trabalho já feito. Eu quero essa peça com mais ou menos 60 centímetros de comprimento. Pode passar um pouquinho, não tem problema. Então, quando eu terminar o bolso, eu vou ter que trabalhar mais ou menos mais 3 centímetros, tá? A partir do bolso. E aí, mais 5 centímetros da minha barrinha. Aí vai dar mais ou menos 60 centímetros de comprimento, tá ok? Então, quando você for fazer o seu bolso, essa altura aqui de 18 centímetros, eu fiz com 18, porque eu quero com 60, 62 centímetros de comprimento total. Se você vai fazer a peça um pouco maior, você vai ter que trabalhar um pouco mais para daí começar o bolso, tá? Tenha em mente que você vai ter um trabalho de 12 centímetros depois que terminar o bolso, depois a gente tem que trabalhar mais um pouquinho e depois a barra, tá ok? Então, eu vou começar aqui essa carreira, acompanhando o meu ponto até esse marcador aqui. Esse daqui é só para a gente descobrir a costura, né? Onde seria a costura lateral. Então, eu vou trabalhar até chegar nesse marcador aqui. Então, ó, eu vim trabalhando, tô chegando aqui no marcador. O ponto do lado do marcador aqui é um tricô. É interessante que o seu bolso tenha esse ponto tricô aqui, tá? Para começar o bolso, não comece em ponto meia, tá? Aqui, ó, tricô. Deixe no ponto tricô, tá? Só que eu vou ter que ter aqui ponto de borda, que nós vamos levantar depois a barra de acabamento desse bolso. E a gente vai usar esses pontos de borda
para fazer esse levantamento de pontos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou avançar só mais um ponto aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu teria que fazer o ponto meia na carreira de baixo. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer um ponto tricô nele, tá? A partir daqui, ele vai ser o nosso ponto de borda, tá bom? Então, eu tenho um ponto de borda aqui no início, tá? E um ponto de borda aqui no final. Essa técnica você pode fazer em qualquer peça, não necessariamente essa. Se for o seu caso, você vai ter outro ponto aqui, enfim, tá? Não se apeguem a essa questão de pontos se você estiver fazendo uma outra peça. O importante é que você faça tudo o que eu tô fazendo aqui, que dá certo do mesmo jeito, tá? Então, como eu disse para vocês, agora a gente não vai mais trabalhar o resto dos pontos. Eu vou ficar apenas aqui, direito e avesso, até eu alcançar os 12 centímetros, tá? Então, eu só vou virar aqui o meu trabalho, e aqui vai ser o meu ponto de borda, não é? Então, eu tiro ele sem fazer com o fiozinho atrás, tá? E aí, eu faço o avesso do meu ponto. Até chegar lá no final da minha carreira. Então, a gente vai esquecer os pontos que tem na agulha, eu vou ficar apenas deste lado aqui da minha frente, trabalhando idas e voltas, mantendo o ponto de borda, tanto no início quanto no final da minha carreira, tá? Ó, já tô aqui chegando no final da minha carreira. Aí, faço o meu pontinho de borda, tá? Viro o trabalho pro direito novamente. E eu vou continuar assim, gente, tá? Ó, vou chegar aqui no meu pontinho de borda e vou virar, trabalhar o avesso. Assim eu vou, pessoal, até que eu tenha 12 centímetros de trabalho aqui. Então, eu vou fazer o meu até chegar em 12, daí eu volto. Bom, aqui, pessoal, eu trabalhei somente aquela parte que eu disse pra vocês, né? Onde tinha aqui o marcador. Fiquei trabalhando direito e avesso até 12 centímetros, tá? Então, olha só. Até 12 centímetros. Então, assim, essa parte do meu bolso, ela já está pronta. Só lembrando para vocês que aqui a única costura que vai ter nesse bolso é do forro, que vai ser feito depois para cá, ó, tá? Aqui vai vir um forro, e só esse forro é que vai ser costurado, daí no caso aqui, né? Deste lado aqui. Então, é a única costura que vai ter. Quando eu alcanço 12 centímetros, aqui, pessoal, eu até peguei uma agulha minha de 2 pontas para não usar essa daqui, olha, a agulha do trabalho. Peguei a mesma numeração de uma agulha de 2 pontas que eu tenho aqui para trabalhar só esse lado aqui do meu bolso. Quando eu alcanço os 12 centímetros, eu tenho que cortar o fio, tá? Porque a gente vai deixar esse lado aqui em espera. Então, olha só, eu vou vir aqui, eu vou cortar, deixando bastante fio para não correr o risco do ponto escapar. Cortei o fio e eu vou deixar este lado em espera. O que que acontece agora? Eu preciso fazer o outro lado do bolso, né? Aqui eu tô fazendo um. Precisamos fazer o outro lado. Lembra que a gente começou aqui pelo direito, vim até aqui e daí fiquei direito e avesso? Então eu estava em uma carreira pelo direito. Para eu chegar lá no outro bolso, eu vou ter que vir trabalhando a partir daqui. Então, eu vou ligar um fio aqui, esse que eu acabei de cortar, vou colocar esse fio aqui e vou trabalhar até chegar lá no outro bolso. Só que antes disso, eu preciso fazer as marcações para saber o tamanho do meu bolso, né? Então, lembre que eu disse para vocês que é só a gente contar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Então, eu usei 30 pontos aqui. Então, eu vou lá do outro lado, tá, ó, que é esse lado de cá. Tá vendo, ó, é o final da minha peça aqui. Então, eu vou contar 30 pontos e vou colocar um marcador. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, tá? Pronto, olha, eu já sei que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Só trabalhar esses 30 pontos direito e avesso por 12 centímetros também. Então, eu já sei
que é aqui, olha, que eu tenho que fazer o meu bolso. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou até o final da carreira, tá bom? E aí, pelo avesso, a gente para aqui. Então, agora sim, eu vou lá na minha agulha de tricô, que é a minha agulha de trabalho, ó, que ela tá aqui. Vou vir com o fio. Tá vendo, ó? Vou pegar a minha agulha aqui para fazer o direito até o final, tá? Ó, aqui é o marcador, gente, do início lá, né? Pra gente saber onde que é mais ou menos, onde seria a costura lateral, né? Então, eu não vou precisar desse marcador. Quando chegar aqui, eu tiro. E agora eu estou pelo direito. Então, eu vou ter que acompanhar esse ponto como se eu estivesse pelo lado direito, tá? Então, é um tricô, 1,6 na carreira de baixo. Um tricô, 1,6 na carreira de baixo, certo? Assim eu vou até o final, que aqui no meu caso é o meu ponto que eu estou utilizando, mas você pode estar utilizando o outro também. Esse fio aqui, depois a gente vai arrematar para ficar certinho. E aí, agora eu vou até o final da carreira, tá? Ó, eu cheguei aqui no meu marcador, eu não uso mais ele, tá? É só para eu fazer o recuo de 6 centímetros, certo? Então, eu vou agora até o final. Pessoal, trabalhei até o final da carreira, virei para o avesso, estou trabalhando até chegar no meu marcador. Essa parte aqui vai ser a parte da frente do nosso bolso, né? Como eu disse, depois a gente faz o forro. Então, eu tô só acompanhando o meu ponto aqui e veja, esse pontinho bem do lado do marcador é o ponto que tem que ser o meu ponto de borda, que é onde a gente vai levantar os pontos para fazer o acabamento do bolso. Então, eu faço um tricô nele. Posso tirar esse marcador, porque eu não vou utilizar mais. E aí, agora eu vou ficar só direito e avesso nesses 30 pontos, que nem eu fiz lá do outro lado. Então, eu vou virar aqui para o direito. E aqui eu não vou usar a agulha do meu trabalho. Eu vou peguei uma outra agulha minha de 2 pontas. Marcos, eu não tenho outra agulha de 2 pontas. Não tem problema. Você pode continuar trabalhando com a sua agulha de trabalho, tá? Só esse lado aqui, assim, ó, com essas duas aqui, sem problema nenhum. A diferença é que quando você terminar os 12 centímetros, você vai ter que colocar esses pontos num fio de uma outra cor, tá? Só para segurar os pontos. Aqui eu já estou colocando uma agulha de 2 pontas, porque daí os pontos já ficam nessa agulha, em espera, tá? Então, olha só, eu já venho aqui, já com a minha nova agulha, e aí aqui vai ser o meu ponto de borda. Então, tira sem fazer com fio atrás, tá? Tira sem fazer com fio atrás, e aí você vai continuar o seu ponto. Então, agora eu vou fazer o meu ponto nos 30 pontos finais aqui do meu trabalho. Então, esse daqui que eu tô fazendo, né, é a parte que vai ser a parte da frente do bolso, tá bom? Ou seja, se você reparar, a gente tem uma parte das duas frentes sem trabalhar e todas as costas sem trabalhar, né? Porque se aqui eu vou trabalhar 12 centímetros, parte das minhas frentes e todas as minhas costas vão ficar sem trabalhar por 12 centímetros, não é? A gente vai trabalhar depois, já com o forro, tá? O forro dos dois bolsos e trabalhando a frente e as costas por esses 12 centímetros, tá? Ó. Veja que aqui eu cheguei até o final, então a agulha do meu trabalho, que é essa daqui, eu não vou usá-las mais, elas vão ficar segurando, como eu disse, um pouco dos pontos da frente, todas as minhas costas e um pouquinho, né, 6 centímetros aqui do ponto que é da frente da minha peça. Agora, eu só continuo aqui, gente, olha só. Agora, só esse lado. Então, eu já vou ficar aqui agora, direito e avesso, pelos mesmos 12 centímetros, tá? Ó, pronto. Vou ficar só aqui. Como a gente está fazendo pontos de borda que formam correntinhas na lateral, você vai contar. Bateu aqui, gente, a minha agulha bateu na outra, que a outra bateu no copo. Você vai fazer o seguinte, para você ter certeza que tá tudo do mesmo tamanho.
conta quantos pontos de borda deu o outro bolso seu, e aqui você conta também os pontos de borda. Quando bater a mesma quantidade de pontos de borda do outro bolso, aí você para e deixa os pontos em espera nessa agulhinha. E aí a gente passa a trabalhar agora o forro desse bolso e as costas e parte das frentes que não foram trabalhadas ainda. Ó, trabalhei todo o avesso, viro para o direito e agora eu vou ficar só aqui. Então, vou fazer os meus 12 centímetros e aí a gente parte para fazer todo esse trabalho aqui, ó, que não está sendo feito ainda. Pode ver, ó, que esse trabalho ele vai crescer e esse vai ficar curto. A gente vai trabalhar agora todos esses pontos da minha agulha, mais o forrinho que vai ficar aqui atrás, tá bom? Quando eu alcançar 12 centímetros, eu volto. Bom, já fiz o meu bolso aqui do outro lado. Aí eu contei aqui quantos pontos de borda eu tinha lá no outro bolso, deu 16, tá? Aí eu vim aqui e contei os pontos de borda, quando deu 16, eu parei e cortei o meu fio, tá? Então, o que que acontece? Agora nós já temos a frente dos dois bolsos pronto. Agora nós vamos trabalhar o forro do bolso, que é a parte que fica aqui, que é onde vai entrar a nossa mão, que é onde a gente vai usar essa agulha aqui de trabalho e vamos terminar, né, toda essa parte aqui até a altura do bolso, mais o forrinho aqui de dentro. Nessa hora tem uma questão, pessoal, aí aqui a gente vai ter que colocar um pouquinho a cabeça para pensar, a gente vai ter que fazer uns cálculos aí para poder o negócio dar certo. Então, deixa eu explicar aqui para vocês o que eu quero fazer aqui no meu projeto, tá? Então, caso vocês queiram fazer exatamente o que eu vou fazer aqui, a gente tem que pensar um pouquinho mais e eu vou dar uma outra forma de ser feito esse bolso que você não precisa pensar em nada, tá? Bom, nesse bolso aqui, eu quero fazer ele oval, tá? Eu não quero ele reto, um retângulo aqui para colocar a mão aqui e fazer um retângulo. Eu quero que ele faça um oval, tá? Para fazer esse oval, eu vou ter que fazer aumentos, depois trabalhar reto, depois fazer as diminuições. E quando eu terminar as diminuições, eu tenho que estar na mesma altura do meu bolso, tá? Então, por isso que a gente tem que pensar um pouco mais. Se você não quer fazer os cálculos, porque aqui, gente, eu tive que ir bater na cabeça, tá? Aqui eu tô com 2, 4, 6 aumentos, mas eu tinha tentado 8, aí eu vi que não ia bater, tentei 6, não ia bater, enfim, eu fui indo e fazendo cálculos até fazer bater, e aí eu cheguei aqui nessa composição, que eu já vou mostrar para vocês como é que eu cheguei nessa composição. Agora, se você não quer se preocupar com isso, o que que você vai fazer? Isso é para quem não quer se preocupar com cálculo nem nada e quer fazer um bolso aqui retangular, o forro retangular, tá? Você vai ver aí qual é o recuo que você quer, porque aqui vai ter o zíper, né, que fecha a nossa peça. Então, você vai ver aí mais ou menos o recuo que você quer, até onde você quer que o bolso acabe, tá? Até onde você quer que o bolso acabe. Então, aqui, olha, eu imagino 6 centímetros de recuo para o meu zíper. Aqui, gente, parece que o bolso vai ficar pequeno. 6 centímetros de recuo deu nesse primeiro marcador, certo? Ó, do primeiro marcador até aqui, parece que o bolso é pequeno. Mas acontece que eu vou ter mais 3 centímetros aqui, mais ou menos, de trabalho, de acabamento desse bolso, que ajuda nessa profundidade, tá? Então, 6 centímetros aqui de recuo, com os pontos que sobraram aqui, mais 3 centímetros, vai dar um bolso legal. Veja aqui. Do meu marcador ali, olha, que acaba o meu bolso, até os pontos que estão na minha agulha, eu tenho mais ou menos 12 a 13 centímetros de bolso, tá? Então, ó, 13 centímetros, certo? Eu vou ter mais 3 centímetros de acabamento. Então, eu vou ter aqui
16 centímetros de profundidade de bolso, tá? Então, olha aqui, ó. Se eu colocar a minha mão, suficiente, gente, 16 centímetros de profundidade, tá? Então, é isso que vocês vão ver. Separa aqui 6 centímetros, tá? De recuo lá da abertura da sua peça para o teu bolso terminar. Aí você vai colocar esse primeiro marcador. O segundo você desconsidera quem vai fazer o bolso retangular. Esse segundo desconsidera. Quando você marcar 6 centímetros aqui, você vai contar quantos pontos você ficou aqui. Então, olha só, no meu caso, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, tá? Então, aqui, mais para frente, vocês vão ver isso. Quando eu vir para cá, eu vou montar uma quantidade de pontos aqui. Se você vai fazer o ponto... Se você vai fazer o bolso retangular, aqui você vai montar 20 pontos para fazer o forro, tá vendo? Olha, aqui o meu trabalho acaba aqui. Os pontos que eu montar nessa agulha aqui, deste lado, vai fazer o forro do meu bolso. A parte de trás aqui, ó. Né? Porque essa agulha vai ficar aqui atrás. Então, os pontos que eu montar aqui vai fazer o forro. Se você vai fazer ele retangular, você já tirou os 6 centímetros do recuo, viu que ficou 20 pontos. Então, você vai montar aqui 20 pontos e vai trabalhar em ponto malha. Vocês vão ver isso mais para frente. O forro todo em ponto malha até 12 centímetros, tá? Que daí, essa parte aqui, que tá na agulha, ela vai se equiparar aonde acabou o meu bolso. Que eu tenho tudo isso aqui para trabalhar ainda, que é todas as minhas costas e um pouquinho de cada frente. Então, você vai trabalhar até chegar aqui, tá bom? Só isso que você vai ter que fazer. É um processo bem mais fácil, tá, gente? Bem mais fácil. Agora, se você, como eu, vai querer fazer um bolso oval, aí, gente, o buraco é um pouquinho mais embaixo, tá? Eu vou tirar aqui o meu trabalho um pouquinho, para mostrar aqui para vocês que esse bolso vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Eu vou montar uma quantidade de pontos, daí eu vou fazer aumentos, daí eu vou trabalhar reto, daí eu vou fazer diminuições e daí eu vou arrematar os pontos lá na frente, tá? Então, aqui, olha, onde tem a linha pontilhada, acabou o meu bolso. Só que aqui, nessa segunda parte pontilhada, eu vou ter o acabamento do meu bolso, que vocês vão ver vai ser em barra 1 por 1, tá? Então, aqui, ó, uma barra dupla, tá? Eu vou ter uma barra dupla 1 por 1, que eu vou colocar a minha mão desse jeito, tá? Então, o que que acontece? A gente viu que aqui, ó, quando eu trabalhei a frente do meu bolso, quantos centímetros eu trabalhei aqui? Foram 12 centímetros, né? Aí, o que que acontece? Quantas carreiras eu trabalhei para alcançar isso daqui? Eu contei 16 pontos de borda. Cada ponto de borda equivale a 2 carreiras. Então, gente, o que que acontece aqui, olha? Agora eu vou vir aqui e fazer... Isso aqui é o forro, tá, gente? Forro, tá? Você que acabou de ver o que eu acabei de falar, que você vai fazer o bolso retangular, o seu vai ser isso aqui, ó. Certo? Seu bolso vai ser isso daqui. Eu quero fazer esse. Vocês já viram que, no meu caso, se eu fosse fazer esse bolso aqui, eu vou montar aqui, ó, 20 pontos. Tá ok? Só que eu vou ter que trabalhar a quantidade em altura da altura do meu bolso. Como eu falei para vocês, aqui o meu deu 16 pontos de borda. Cada ponto de borda são 2 carreiras, então eu trabalhei 32 carreiras, tá? Então, se você for fazer o bolso retangular, você vai montar 20 pontos, vai trabalhar por 32 carreiras e vai arrematar o forro. Aqui, para fazer esse desenho oval, né? Aqui, é um pouco diferente, tá? Mas eu não posso esquecer que a altura eu vou ter que respeitar as 32 carreiras,
Então, eu só posso trabalhar nesse forro 32 carreiras. Por quê? Se eu trabalhar mais do que 32 carreiras, o meu forro vai vir para cá. Se eu trabalhar menos que 32 carreiras, o meu forro acaba aqui. E eu tenho que estar igualado. Para eu igualar, eu tenho que trabalhar 32 carreiras. Então, eu sempre vou ter que respeitar essas 32 carreiras em altura, tá bom? Para fazer esse bolso aqui, a gente tem uma questão, porque eu vou ter que montar uma quantidade de pontos, depois eu vou fazer aumentos, depois eu vou trabalhar reto, daí diminuições, e aí arrematar. Aí é que tá toda a questão que eu tive que fazer aqui. Eu fui jogando com os meus números. Aqui não. Aqui foi uma coisa certeira. Eu quero 6 centímetros de recuo. Então eu tenho que trabalhar com os pontos a partir desse marcador, daqui para cá. Tá? É os pontos que eu tenho que trabalhar. A única certeza é isso, gente. 6 centímetros de recuo. O que sobra é o que eu tenho para trabalhar fazendo esse bolso, tá? Então, o que que eu decidi aqui, ó? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, eu vou montar 14 pontos. O que que isso significa? Que aqui, ó, essa parte aqui vão ser 12 pontos. Tá? Os aumentos, eu decidi fazer aqui, olha, 2, 4, 6. 6 aumentos, tá? Então, aqui eu tenho 6 aumentos. Depois eu vou trabalhar uma certa quantidade aqui reta, daí eu vou fazer o quê? 6 diminuições, né? Se eu fiz 6 aumentos, eu tenho que fazer 6 diminuições. Aí vai sobrar aqui 12 pontos, que daí eu vou arrematar. Ok? Só que eu tenho que fazer tudo isso, gente, em 32 carreiras, tá? Então, veja aqui comigo. Se eu vou fazer 6 aumentos, eu vou trabalhar 12 carreiras no total, tá? Aqui eu vou trabalhar 12 carreiras, porque eu tenho que fazer 6 aumentos. Então, olha, aqui eu já tenho 12 carreiras a trabalhar. Aqui a mesma coisa, eu vou ter 12 carreiras para trabalhar. Então, só nesses aumentos aqui, eu já tenho 24 carreiras trabalhadas, tá? Só que eu tenho 32 para trabalhar. 32 carreiras menos 24, que eu vou usar só dos aumentos e diminuições, vai me sobrar 8 carreiras, certo? Então, essa altura aqui, olha, que eu vou trabalhar reto, sem fazer aumentos ou diminuições, vão ser o quê? 8 carreiras, tá? 8 carreiras, que é o que sobrou, tá? No final, eu vou ter as 32 carreiras que eu preciso para completar a altura do meu bolso. Por isso que eu falei que aqui, gente, vocês, tá? Na peça de vocês, separem 6 centímetros, contem quantos pontos que vocês vão ter que trabalhar nesse bolso. E vejam quantas carreiras vocês trabalharam para a altura do bolso. E aí vocês vão ter que ir jogando com os números para fazer bater. Por exemplo, eu imaginei no começo aqui, tá, gente? Porque isso aqui me deu um pouco de trabalho, colocar os marcadores, fui fazendo um conto até bater. Eu imaginei aqui, ó. Aqui, eu imaginei fazer 10 aumentos, tá? E aqui eu imaginei fazer 10 aumentos, certo? Só que veja, se eu for fazer 10 aumentos aqui, eu já vou usar 20 carreiras. Se eu fizer 10 aumentos aqui, eu vou usar 20 carreiras. Então, se eu somar só os aumentos, aqui é diminuição, tá, gente? Desculpe, aqui é diminuição. Se eu faço aumentos aqui, eu faço diminuição aqui. Então, se eu fizer 10 aumentos aqui e 10 diminuições aqui, eu já vou usar 40 carreiras. Só que quantas carreiras eu tenho de bolso? 32. Então, tá vendo? Não bate. Então, o que que vai acontecer? O meu forro vai ultrapassar a altura do meu bolso. Então, vocês entenderam aqui o porquê que você tem que ficar jogando? Você tem que pensar assim, eu tenho 32 carreiras para trabalhar. Tá?
Eu tenho 32 carreiras para trabalhar. E aí eu vou ter que jogar aqui com os números para fazer bater. Então, depois eu fui para 9, depois eu fui para 9, tá? 9 9. Aqui eu vou usar 18 carreiras, aqui eu vou usar 18 carreiras, tá? E aí se eu fizer 18 mais 18, eu já vou ter aqui de trabalho 36 carreiras. Só que eu só tenho 32 para trabalhar, então não dá também, certo? Então o que que eu... E eu preciso ter um trabalho reto aqui, né? A gente não pode se esquecer, pelo menos eu tenho que ter um pouquinho aqui de trabalho reto, tá? Então, eu fui fazendo os meus cálculos e cheguei no quê? Em 6, tá? Falei, eu vou colocar 6 aumentos aqui e 6 diminuições aqui. 6 diminuições vai usar 12 carreiras, 6 aumentos vai usar 12 carreiras. 12 com 12, 24, tá aqui, ó. 24. Se eu tenho 32 carreiras para trabalhar, me sobram 8. Essas 8 carreiras eu vou trabalhar aqui. Certo? Entenderam, gente? Nessa parte reta aqui. Só que agora, fazendo um cálculo com vocês, eu tô pensando. 8 carreiras equivalem a 4 pontos meias desse alongado aqui, ó. Ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo que é pouco? De altura? Eu tô achando pouco. Desse trabalho reto aqui, ó. Tô achando muito, muito, muito pouco. Ou seja, eu já vou ter que mudar. Veja, tá vendo? Olha, eu imaginei isso aqui com vocês, só que fazendo o cálculo, 8 carreiras vai ser muito pouco para fazer esse trabalho reto. Eu quero mais, tá? Eu quero mais carreiras aí. Então, o que que eu vou fazer? Eu tinha imaginado 2, 4, 6 aumentos. Eu vou fazer 4 aumentos apenas, tá? Ó. Então, eu pego esse marcador e jogo 2 para lá. Por que que eu estou fazendo isso? Para sobrar mais carreiras para o trabalho reto. Então, deixa eu ver quantas carreiras aqui que vai sobrar agora. Vamos ver aqui. Agora que eu mudei um pouco o esquema. Vai aumentar a quantidade de pontos aqui, ó. Que eu vou montar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Agora aqui eu vou montar 16 pontos. Aí, eu vou fazer 4 aumentos. 4 aumentos e 4 diminuições. Se eu vou fazer 4 aumentos, eu vou usar 8 carreiras. Aqui também eu vou usar 8 carreiras. Aqui eu vou fazer 16 arremates. Lá no final, né? Porque a gente está trabalhando nesse sentido aqui. 16 carreiras de arremate. Eu tenho 32 carreiras para usar. Dessas 32 carreiras, eu vou usar 8 e vou usar 8. 8, 8, 16. Menos 16 carreiras. Vai sobrar 16 carreiras. Para fazer aqui, ó. 16 carreiras. 16 carreiras equivale a 8 pontos deste daqui. Pontos meias alongados. 8, porque cada ponto meio alongado é 2 carreiras. Então, veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha a diferença. Agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Eu vou ter isso daqui de trabalho reto. Agora sim. Agora eu gostei. Então vocês estão entendendo que aqui eu tenho que ficar brincando. Ó, eu tinha imaginado 6 aumentos, eu vi que não ia ter muitos pontos para trabalhar de forma reta, diminuir aqui para 4, tá? Então eu vou ficar aqui com 16 carreiras trabalhando reto,
Daí eu vou fazer 4 diminuições e daí eu vou arrematar 16 pontos, tá? A gente vai começar aqui, nessa parte do forro, montando 16 pontos e fazendo 4 aumentos. Então, é isso daqui que a gente vai fazer agora. Bom, então o que a gente vai fazer agora? Eu não posso começar, né, a parte do forro e o restante dos pontos até alcançar aqui o meu bolso por aqui. Por quê? Quando a gente terminou esse bolso, lembra que a gente engatou um fio aqui e a gente trabalhou todo o direito? Então, esse direito ele já está trabalhado. Então, eu tenho que ir lá no final, tá? Ó, aqui, aonde tá lá o meu segundo bolso. E aí eu vou engatar aqui, mas pelo avesso, porque essa carreira do direito já está trabalhada. Então, vou virar aqui para o avesso. Nós vamos começar a trabalhar, então, o nosso forro e o restante dos pontos que ainda faltam para trabalhar. Eu vou começar aqui fazendo um ponto apenas na agulha com o nó corrediço, tá? Então, eu faço esse nozinho corrediço aqui. Coloco na minha agulha. E eu já tenho um ponto montado. Eu tenho que montar 16, lembra? Então, como eu disse, se você não quer fazer todos esses cálculos que eu fiz para fazer um bolso tipo oval, você vai ver aqui o recuo de 6 centímetros e o que sobrar de ponto do seu bolso é a quantidade de pontos que você vai montar aqui. Não vou montar a mesma quantidade porque daí eu vou fazer aumentos. Então, a gente viu no cálculo que eu tenho que montar 16. Então, aqui eu já montei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Montei os 16 pontos do meu forro. Aí eu já venho direto aqui, gente, olha. Aonde a gente parou de trabalhar o comprimento, né, ó. Fui trabalhar o bolso, ficou aqui as minhas costas. Então, eu já venho direto aqui. Como eu estou do avesso, eu vou acompanhando os pontos, tá? E vou trabalhar todo esse avesso. Então, aqui eu montei 16 pontos, continuei aqui os meus pontos, e lá no final eu vou montar 16 também, tá? Veja que, olha, eu estou chegando no final, pronto. Fiz o último ponto que eu tinha na minha agulha. Agora, eu vou montar aqui 16 pontos para fazer o forro do meu outro bolso aqui, ó. Tá? Vou fazer o forro dele aqui, eu vou montar 16 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Montei os 16 pontos. Agora eu vou virar para o direito. E o que acontece aqui? Eu tenho na minha agulha o forro deste lado, toda o restante da minha frente, todos os pontos das minhas costas, um pouquinho dos pontos da minha outra frente e o forro do meu outro bolso.